que ele é muito leve, assim, ele transmite uma paz mesmo, uma leveza, ele fala de uma forma muito suave. Apesar dele estar nesse processo ainda de ser recém-chegado, né? Ele traz as respostas com muita delicadeza. Foi bem direto, assim. Ele tinha, pelo que eu entendi, um tempo até relativamente um pouco mais curto para desprender essa energia da comunicação, mas fluiu muito bem, viu? Vamos lá. Eu vou narrar aqui para você tudo que o Shaddai disse, né? Tudo que ele trouxe para as questões que vocês colocaram. Quando eu entro em ressonância com o Shaddai, Ellen, a visão que eu tenho, só para que você entenda melhor, são os animais que ampliam esse meu campo de visão. É importante falar, porque são eles que direcionam o meu olhar, assim. Geralmente, esse foco nessa nitidez do que eu enxergo fica muito neles, diretamente ligado a eles. Então, a volta fica turvo, né? Fica embaçado. Então, por isso que às vezes eu digo, olha, parece ser, deve ser, porque eu vou tendo essa percepção conforme eu vou me aproximando, né? Quando eu entro em ressonância com ele, eu já me deparo como se eu estivesse num gramado, é como se fosse um declive, né? Com uma curva assim, tem um lago bem lá no fundo, eu consigo ver o início só. E essa sensibilidade desse cheiro, sabe quando a brisa bate na água, que vem aquele aroma, aquela calmaria, aquele frescor, é essa sensação que eu tenho. E ele tá deitado, nessa grama tem várias, eu vou falar caminhas, porque para mim me chega muito perto de uma caminha, como se fossem essas caminhas macinhas mesmo, de cachorro, de pet. Tem várias assim, eu vejo a maioria embaçada, mas a dele é nítida para mim. Ele deitadinho, ele levanta, ele tá com um pelo muito branquinho, felpudo, parece que ele foi escovado. Assim, aspirado, né? Quando a gente dá banhozinho e seca eles com o secador, que eles ficam cheinhos, ele tá assim, igual uma ovelhinha. E tem um lacinho no cabelo, um frufruzinho assim, ele tem uma mecha de cabelo presa. O lacinho nas cores amarelo e azul. Por quê? Porque ele pediu para dizer. Por que que eu tô te falando? Porque ele pede para dizer que, em especial, que o papai não sinta ciúme, mas que esse enfeite no cabelinho ele pôs especialmente para você. Eu chego próximo a ele, quando eu o chamo, ele fala Ana. Oi, Ana. Eu falei, como você é o Shaddai? Ele, sim. Eu falei, como você sabe o meu nome? Eu estava em pé e ele deitado nessa caminha. Aí ele falou assim, pode se sentar. Eu me sento de frente para ele. Aí ele falou assim, eu ouvi minha mãezinha falando, a minha ressonância com eles é muito forte, apesar de eu ser um recém-chegado. E eu ouvi ela falando que você viria conversar comigo. Inclusive, eu já sinto a sua presença já tem um tempo. Falei, pois é, a nossa ressonância realmente foi bem rápida, foi bem fluida. Ele falou assim, eu permiti de cara, porque eu tô com muitas saudades da minha família. Eu amo muito eles. Eu falei, olha, tenha certeza de que você é muito amado também. E é por isso que eu tô aqui. Inclusive a sua mãezinha, ela traz algumas perguntas, uma mensagem para te mandar. Você me permite essa comunicação, Shaddai? Ele falou, claro que sim. Falei, então vamos lá. Sentei de frente para ele nessa caminha, ele tá com a carinha ótima, assim. Eu falei, primeira coisa, tem outros animais aqui perto de nós? Ele falou que sim, mas que eu ficasse tranquila porque não iam se misturar energias. E aí eu perguntei como ele estava se sentindo, né? Eu falei, eu vou fazer um compilado de questões e você vai respondendo da maneira com que você achar melhor. Primeiramente, assim, como você está agora nesse novo ciclo, nessa nova etapa? Como você tem se sentido? Tem algo que você queira dizer? Você tem sentido alguma coisa que tem te incomodado? E aqui, o que é? O que é esse lugar aqui onde você está? Aí ele sorriu e falou que primeiramente ele queria dizer que ele está bem, que ele já entendeu o processo dele, ele já entendeu que ele desencarnou, que apesar dele ser um recém-chegado, ele é dotado de muito amor,
porque a vida dele com vocês foi isso. E que graças a vocês, ele consegue, mesmo estando recente no plano espiritual, estar com um desenvolvimento muito bom, uma consciência muito boa. Ele já consegue se mexer muito bem, ele já consegue andar boa parte do lugar. E que ali onde ele se encontra é um local de recuperação, de regeneração. Que quando os animaizinhos desencarnam, principalmente por enfermidades, eles precisam ali ser restaurados energeticamente, emocionalmente, principalmente dentro dessa percepção que separa o corpo físico do corpo somente espiritual. E que ele recebe ainda todas as energias de vocês, as preces, os pedidos, os pensamentos direcionados a ele. E que ele é muito amado. Então que ele nutre um amor muito grande por vocês. E que ele gostaria que vocês soubessem que ele está bem. E que não. Ele não sente nenhum tipo de incômodo. Falei, você sente alguma dor? Você está bem? Vamos dizer, de saúde? Falei assim para ele. Ele falou que não sente dor alguma, que vocês fiquem tranquilos contra isso, que toda e qualquer mazela do corpo físico pertencia ao corpo físico que ficou. Então, ficou lá tudo. Aí ele fala de ruim com uma carinha assim, não é essa bem a palavra que ele queria usar. Mas ele diz que tudo de ruim que aconteceu com ele, dores, enjoos, o corpo dele que não estava respondendo a ele, ele diz que ficou no corpo físico, que ele foi acolhido com muito amor, e a maior parte desse amor pelo qual ele foi acolhido onde ele está, é o amor que vocês enviam a ele. Essa sinergia dele para vocês, de vocês para ele. Que ele sabe o quanto foi doloroso essa separação física, porque é muito desafiador para ele também. Que ele toma essa consciência de se reconhecer agora não como um corpo físico, mas num processo evolutivo em que ele ainda é ele, né? E que ele tem essa conexão direta com vocês. Ele pediu para dizer que ele é profundo, extremamente grato por tudo que vocês fazem e fizeram por ele. Que ele ama tanto vocês que ele não consegue, não tem palavras para descrever. Que foi um tempo cronológico em vida muito bem aproveitado, que ele evoluiu muito com vocês, que ele só teve amor. Então que ele é grato, 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 que é só isso que ele consegue dizer, de tamanho sentimento. Falei, olha, a tua família quer saber se você, por acaso, dentro desse processo, que você foi deixado no hospital, se você sentiu medo, se você sentiu dor, se você se sentiu abandonado por estar ali sem eles, né? Se tem alguma coisa que você queira falar para eles em relação a isso. Ele falou que não, que ele confessa que estar ali sem vocês foi ruim, porque não há melhor lugar, na opinião dele, para ele estar que não seja a casa de vocês. Em que a todo momento ele se reportava, queria estar em casa. Inclusive eu dei risada porque ele falou, você sabia que a minha mãezinha dava coisa na minha boca? Eu falei, eu acredito em você. Eu até me emocionei porque ele fala numa inocência de uma criança mesmo, sabe? Ele mostra ele sendo cuidado, ele fala muito sobre essa nutrição de alma, né? Que esse momento, essa troca da alimentação, do chegar em casa, do carinho, ele fala sobre as aventuras, sobre os passeios, ele diz que essas trocas era nutrir a alma dele e que ele queria ressaltar essas experiências e dizer a vocês que ele é muito grato mesmo, ele fala o tempo todo em gratidão. Ele diz que estar no hospital foi ruim por esse lado, né? Mas que ele não sentiu dores absurdas, não. Que ele reconheceu que o processo de finitude dele já estava ali na porta. E que vocês não se culpem ou pensem nem por um segundo em que vocês poderiam ter feito mais, em que vocês poderiam ter evitado isso, porque não poderiam. Porque era o processo dele e essa hora chegou. E quando ele reconhece isso, ele entende de que o corpo dele, que estava pesando muito para ele,
não voltaria mais a ser o que era antes. Então, que o melhor que poderia acontecer era ele ser liberto deste corpo que pesava, porque o amor dele por vocês, a presença dele com vocês continua ali, viva, que vocês jamais deixaram de estar conectados. E que o amor de vocês, quando ele desencarna, é o amor de vocês que faz essa cama que o leva para esse lugar onde ele está agora. Em que mesmo fisicamente, né, não estando perto, que energeticamente vocês nunca tiveram afastados. Eu perguntei se ele saberia sobre um novo encontro, um retorno. Ele falou que é muito cedo para dizer, porque ele acabou de chegar. E que esse processo de atravessar essa movimentação, essa recuperação no plano espiritual, é um processo como no plano físico, né? Que há todo um, vamos dizer, um cronograma para que isso aconteça. Mas que quando ele retornar, é nos braços de vocês que ele quer estar. Que esse vínculo, ele jamais vai ser desfeito. Eu falei que em mensagens vocês agradecem por tudo que vocês viveram juntos, por todo amor, por todo cuidado, todo carinho, toda atenção, toda fidelidade dele a vocês, né? Durante toda a vida, todo o tempo que vocês estiveram juntos. E que vocês desejam que ele brinque, que ele seja feliz, que ele corra, que ele se divirta, porque ele sempre vai ser o amor da vida de vocês. Pela guarda, pela cumplicidade, por ser o guardião, ele é amado para sempre. E que se um dia ele quiser retornar, que a família tá com muito amor, de braços abertos para recebê-lo. E que você queria pedir perdão por não ter conseguido salvar ele dessa vez. E que vocês destilam todo o amor de vocês a ele, que ele é muito amado, que ele nunca se esqueça disso. Ele ficou me olhando com os olhinhos cheios de lágrimas, assim, sabe, lacrimejando. Ele ficou emocionado e ele pediu para dizer, ele falou que ele teria que descansar um pouquinho, porque hoje era o dia do banho de luzinha azul. Aí eu sorri e falei para ele, é uma cromoterapia que você está fazendo aqui. Aí ele balançou a cabecinha que sim. Mas que ele queria dizer a vocês que nem, que ele repete, que nem por mais um segundo vocês se culpem. Que tudo aconteceu e foi da maneira com que era para ser. Que a vida que vocês viveram ao lado dele permitiram que ele fizesse parte da vida de vocês, que ele não tem como agradecer, que vocês são os grandes amores da vida dele, em que cada cantinho que ele gostava de ficar na casa ali, ele ainda está, como ele ainda está no coração de vocês, e que ele quer agradecer por tantos ensinamentos, pela casa de vocês ser rodeada de amor, por vocês permitirem o principal que um animal deseja, dar amor. Ele falou que muitos animais atravessam a vida cheios de amor para dar e não é permitido. E que vocês permitiram que ele fosse simplesmente ele. Com o amor, com o carinho que ele podia dar. E que vocês tenham a lealdade dele. E que sim, que ele vai se preparar, ele aprendeu a ser um bom menino e ele queria dizer que ele tem sido um bom menino ali. Que tudo que é proposto a ele para o processo evolutivo dele, ele realiza. E que ele deseja que o mais rápido possível ele possa estar de volta junto ao coração de vocês. Que ele ama vocês incondicionalmente. E que ele não teria mais palavras para agradecer. E ele fica quietinho com um olhar bem leve assim. Eu perguntei se ele teria mais algo a dizer, ele balança a cabecinha que não, sorri e diz, eu os amo muito. E ele mesmo fecha os olhinhos e encerra a comunicação. Então, por hora, Ellen, é o que seu menino tem a dizer a vocês. Ele é lindo, ele é leve, carinhoso, tá bem, tá de uma leveza assim admirável. Eu tô até um pouco letárgica depois da comunicação com ele. Shadow encerra o bloco dessa noite. Nada por acaso, né? Trazendo uma leveza muito grande. Obrigada por confiar no meu trabalho, por confiá-lo a mim.
por me permitir fazer parte, ser somente esse tubo de transmissão entre o amor de vocês. Desejo verdadeiramente que vocês escolham nesse áudio o que vocês precisam para esse momento. Contem comigo por o que precisar.